Boulos, eu não sei se você leu anteontem na Folha. O pior é que agora me esqueço o nome do antropólogo, mas enfim, ele escreveu um artigo que é um alerta e que me pareceu muito interessante, dizendo o seguinte: que os progressistas falharam nos últimos anos do Brasil ao não entender um fenômeno que mistura empreendedorismo com religião, com exploração da fé, com a ideia de que o Estado atrapalha mais do que ajuda, com uma certa ou uma enorme descrença da classe política, e que isto tem a ver com esses resultados que nos surpreendem no Senado, no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Você acha que, de fato, né, eu sei que você disso não pode ser acusado, porque se há alguém que não abandonou em nenhum momento o trabalho de base e na periferia e com sem teto e tudo mais, é você. Mas, em geral, houve esta acomodação por parte dos progressistas e deixou-se ao léu um bando de gente que acabou se agarrando em outro tipo de ideia? Sabe o que eu acho, Juca? De fato, houve uma perda do trabalho de base, daquele pulso de estar ali sentindo quais são as vibrações do povo, as demandas do povo, o sentimento das pessoas e construir resposta a elas. Esse ciclo que nós vivemos na esquerda brasileira, pós-ditadura militar, ele surgiu de um trabalho de base extraordinário da teologia da libertação, das comunidades eclesiais de base, do novo sindicalismo representado pelo Lula no ABC, de movimentos sociais de luta por terra, por teto. Esse caldo todo gerou um ciclo da esquerda que governou o Brasil e produziu muitas mudanças. Agora, o sentimento das pessoas, assim como as disputas culturais que existem no país, elas também vão mudando. E, de fato, houve uma vitória cultural, eu não acho que ela é definitiva, mas houve uma vitória cultural a partir dos anos 90, dos anos 2000, que está ligada a uma ideologia individualista, está ligada a uma falsa meritocracia. O que é a falsa meritocracia? É dizer que depende apenas dos seus esforços individuais, da sua qualificação para você conseguir grandes oportunidades na sociedade. Nós sabemos que não é assim. Só existe meritocracia verdadeira quando há igualdade de oportunidades, quando há o mesmo ponto de partida. Mas isso foi ignorado pela ideologia neoliberal e se construiu uma ideia de que o trabalhador poderia ser empreendedor de si próprio, que na prática também foi um subterfúgio para a superexploração da força de trabalho. A gente vê isso hoje na economia uberizada, na economia por plataformas. Isso veio ligado à teologia da prosperidade de igrejas neopentecostais, tomando um espaço que já havia sido da teologia da libertação. É verdade, houve uma vitória cultural do individualismo, das soluções por conta própria, negando a organização coletiva e uma ideia muito distorcida do que seja o mérito individual para cada um chegar ao próprio lugar. Agora, nós precisamos também, ao mesmo tempo em que nós construímos as formas de combater isso, e aí eu acho que é uma disputa da nossa geração. O Pepe Mujica, Juca, fez um resumo extraordinário do primeiro ciclo de governo progressista na América Latina, onde está o nosso, onde está também o dele no Uruguai e de tantos outros países. Ele diz: nós fomos muito eficazes em formar consumidores, ou seja, em melhorar a vida das pessoas, em permitir que o povo tivesse mais acesso a bens de consumo, a oportunidades materiais. Mas nós não fomos eficazes em formar a cidadania. E aí nós vimos o que aconteceu. Gente que foi beneficiada por programas sociais. A minha esposa, a Natália, ela se formou pelo ProUni em Direito. E ela dizia, no período do golpe, boa parte da sala dela, também de prounistas e de gente que teve a bolsa pelo FIES, apoiava o golpe, era contra Dilma. Ou seja, o benefício material não quer dizer necessariamente que as pessoas
assumam uma posição política e cultural de valores mais solidária, mais em defesa da igualdade. E eu acho que esse é um desafio para nós, porque o Bolsonaro colocou essa guerra cultural no centro da agenda do país e usou a presidência da República para fazer uma guerra cultural semeando os piores valores. Esse é um grande desafio. Mas eu queria pontuar uma coisa também, Juca. Nem tudo está perdido. Porque se é verdade que nós perdemos uma parte das periferias ideologicamente para esse valor, e eu acho que isso é recuperável, também é verdade que a maior parte das periferias brasileiras seguem votando por um projeto de igualdade social. Se a gente mensurar, pegue a votação do Lula no Brasil inteiro, pessoas com menos de 2 salários mínimos, né? O Lula teria ganho no primeiro turno com folga, se esse fosse o universo do eleitorado brasileiro. Mesmo do Fernando Haddad aqui em São Paulo, né? Pegue aqui, dando também um exemplo, a minha votação para deputado federal, Juca, ao contrário do que alguns imaginam, de que não, é um público apenas universitário, um público de classe média, eu fui o deputado mais votado em 23 distritos dos 27 da periferia de São Paulo. Então, existe uma força e uma organização da esquerda, não só em São Paulo, mas no Brasil todo, que segue conectada com o sentimento de combate à desigualdade do povo periférico.